O Excel tem várias ferramentas e funcionalidades que conseguem nos ajudar muito no nosso dia a dia, para automatizar tarefas e para ganhar tempo com o Excel. Então, vamos ver 10 dessas ferramentas agora. Área de transferência. É uma ferramenta que poucas pessoas usam no Excel, porque parece que ela fica um pouco escondida. Olha só, página inicial, área de transferência, aí você clica logo aqui nessa setinha. Clicou, vai abrir essa janela lateral aqui para você. Você não precisa deixar essa janela aberta o tempo inteiro, você pode fechar, não tem problema. Mas, se você clicar na setinha, você consegue visualizar a área de transferência. Ah, mas para que serve? Muitas vezes precisamos copiar e colar as coisas, certo? Por exemplo, tem aqui uma lista de estoque, mas poderia ser uma lista de qualquer outra coisa. E aí eu, para não ficar digitando de novo o nome do produto, eu posso vir aqui, Ctrl C para copiar, clico e Ctrl V para colar. Posso fazer isso de novo com outro produto, ó, Ctrl C, Ctrl V. Só que digamos que eu precise pegar agora um produto que eu acabei de utilizar. Eu vou ter que fazer, copiar e colar tudo de novo. Até encaixar o produto, etc. Quando utilizamos a área de transferência, olha o que acontece. Tudo aquilo que eu copiei e colei vai ficando salvo aqui, ó, todos os textos. Não importa se são datas, ó, se são textos, se são números, se são dinheiros, moeda, reais, enfim. Tudo vai ficando salvo aqui na área de transferência. E aí quando você precisar usar alguma dessas informações, é só você clicar em qualquer célula, selecionar aquilo que você precisa, clicou e pronto, ó. Aí o texto já aparece para você. Isso é muito legal porque também conseguimos fazer isso com imagens, figuras, formas. Olha um outro exemplo aqui, ó. Inserir, formas. Vou pegar aqui uma forma diferente. Digamos que eu precise usar aqui um retângulo para criar um botãozinho no Excel, uma apresentação, algo do tipo. E aí, olha só, Ctrl C para copiar e ele fica salvo aqui também na área de transferência. E aí, se eu clicar em qualquer outro lugar e apertar ó, esse botãozinho aqui, ele vai aparecer para mim. Simples assim. E se você precisar deletar alguma informação, é só você clicar, então excluir. Ou você pode clicar em limpar tudo para remover tudo que estava na sua área de transferência. Imagem vinculada. Como estávamos falando de copiar e colar as coisas, existe uma maneira do Excel de você copiar e colar como imagem. Aqui nesse exemplo eu tenho duas tabelas, mas eu preciso, por exemplo, pegar essa tabela aqui, copiar e colar ela aqui para a direita. Então, ó, Ctrl C, clico numa célula, Ctrl V. Quando eu faço isso, independente se eu copio e colo em outra planilha, aqui mesmo nessa janela, enfim, eu copiei e colei a mesma coisa, é uma tabela. Mas, se você clicar nesse pequeno botãozinho que fica aqui, ó, você pode mudar e ir para a última opção, imagem vinculada. Agora, não é mais uma tabela no Excel, e sim uma foto. E o legal dessa foto é que ela fica totalmente espelhada com aquilo que você copiou. Então, se a gente voltar aqui para a tabela, digamos que eu selecione um punhado de informações e então vou apertar o Delete. Veja que as informações do lado esquerdo foram removidas e na imagem também. Se por acaso eu pintar, por exemplo, este intervalo de amarelo, a imagem também fica pintada. Então é totalmente automático. Tudo que eu faço na cópia, na imagem também fica igual. E por que isso é interessante? Porque muitas vezes a gente precisa fazer um relatório no Excel, uma apresentação, e eu não preciso copiar todas as informações. Ou eu não quero copiar só uma célula e colar para o lado. Eu posso muito bem pegar aqui um valor, ó, Ctrl C, colar aqui do lado, botão direito, por exemplo, para fazer de outra forma, colar especial, ó, setinha, e então clico aqui, ó, imagem vinculada. Posso aumentar o tamanho dessa célula e veja que não perde a qualidade da imagem. E o legal é que, como eu falei, sempre que você atualizar esse valor, ó, por exemplo, 9999, Enter, o número sempre se mantém atualizado para você, ó, 0, vou escrever outra coisa, ABC123, Enter e etc. Então é muito útil essa ferramenta de colar como imagem, porque você pode pegar várias partes da sua planilha e, ao invés de copiar e colar, você cola como imagem. Aí você vai montando do jeito que você precisa para criar um relatório, uma apresentação e assim por diante. E lembrando, fica totalmente conectado uma coisa na outra. Importar da web. Essa ferramenta que fica aqui em dados e então da web, ou obter dados de outras fontes da web, nos permite pegar um site e colocar aqui dentro do Excel. E o legal é que também funciona em tempo real. Se as informações do site forem atualizadas, você também consegue atualizar as informações aqui. Você pode usar isso, por exemplo, para pegar a cotação do dólar e sempre deixar aqui no Excel. Você pode utilizar para puxar outra informação, uma tabela, algum texto, um número, não importa o que quer que seja. Você consegue importar informações de um site para o Excel. Então deixa eu abrir aqui um site de exemplo, como o Wikipedia, mas você pode utilizar qualquer outro site, fica à vontade. E aí digamos que eu queira pegar essa tabela que eu tenho aqui, essa informação. Então você vai fazer o seguinte, você vem aqui no cabeçalho para poder pegar o endereço do site. E aí você vai copiar essa informação aqui. Aí quando você voltar no Excel, você pode clicar tá, web e então colar aquele endereço que você copiou nessa janela
clicar em OK, o Excel vai carregar aqui um pouquinho, vamos conectar com o site, e dessa forma a gente vai conseguir puxar as informações de qualquer site que seja aqui para dentro do Excel. Essa nova janela vai abrir para a gente, chamada navegador, onde eu consigo visualizar todas as informações lá do site. E aí tem várias informações aqui, ó, opções. Eu não sei qual que eu devo utilizar, então posso clicar e visualizar aquilo que eu preciso. Eu acho que é essa segunda opção aqui, ó. É, isso mesmo. Deixa eu clicar aqui agora, ó, em carregar, e aquela tabela inteira que eu mostrei anteriormente vai ser carregada aqui para o Excel. E o legal é que você também pode fazer isso utilizando apenas uma informação, como, igual eu dei o exemplo, o preço da cotação do dólar, ou qualquer outra informação que muda com frequência. Aí você consegue puxar isso para o Excel. A tabela está aqui. Aí digamos que amanhã você gostaria de atualizar essa tabela aqui, para ter certeza, né, de sempre manter da melhor forma possível. Você pode simplesmente clicar aqui em cima, atualizar, e então atualizar tudo. O Excel vai carregar de novo as informações aqui e vai mostrar a tabela atualizada para você com os dados que estão atualmente no site. E comercial é um símbolo aqui do teclado que podemos usar no Excel para basicamente juntar informações. E com o e-comercial podemos fazer muitas coisas interessantes no quesito de automatização, conectar as coisas. Aqui nesse caso conseguimos criar títulos dinâmicos. Veja que eu tenho um pequeno relatório, poderia ser maior, com mais gráficos, mais tabelas, mais linhas, vai funcionar de qualquer forma. Eu tenho título e subtítulo. Sempre que eu alterar essas informações, todo o restante do meu relatório vai ser alterado. Então, por exemplo, aqui onde eu tenho semana, aqui se eu alterar essa informação, vamos trocar aqui, por exemplo, para mês. Mês. E aí, onde eu tenho ó, semana, aqui dentro da tabela e aqui dentro do gráfico, tudo isso vai ser alterado para o novo texto que eu coloquei. Quer ver? Vou apertar o Enter, 3, 2, 1, foi. Ó, tudo aquilo foi alterado de semana para mês. Gráfico, tabela, aqui a legenda do gráfico, aquele pequeno título que eu tenho aqui. E como eu falei, é só usar o e-comercial. Um exemplo prático fica o seguinte. Para você puxar informação de uma célula para outra, basicamente você precisa apertar o igual aqui no Excel, em qualquer célula, e então selecionar a célula que você quer puxar e apertar o Enter. Agora veja que esta célula é igual a essa daqui, porque é igual a outra célula, simples assim. Mas, além disso, eu posso usar o e-comercial. Por exemplo, e se nessa célula eu colocasse assim, ó, igual, vou escrever alguma coisa de forma manual. Então, abre aspas. Vou colocar relatório por mês, por semana, por ano. Deixa eu fechar aspas. Se eu apertar o Enter, eu só vou ter relatório por, que eu escrevi. Mas, para eu poder juntar, então, este pedaço com isso daqui, eu posso simplesmente, 2 cliques, 1, 2, e lá no final das aspas, colocar o e-comercial, o símbolo que eu falei no começo. E aí sim eu seleciono essa célula em questão. E quando eu apertar o Enter, eu vou conseguir puxar aquele texto que eu tinha feito de forma manual, mais a referência de uma célula. E simples assim. Para você pegar esse título que você tem numa célula e colocar aqui no gráfico, também é muito simples. É só você clicar no gráfico, logo no título, aqui na barra de fórmulas, ó, seleciona tudo, delete, igual, e aí você seleciona a célula que você quer e aperta o Enter. Ó, vai funcionar do mesmo jeito, tá bom? Então, e-comercial consegue agrupar, conectar células no Excel e ainda fazer estes nomes dinâmicos. Preenchimento relâmpago é uma das ferramentas que eu mais gosto aqui no Excel, porque ela consegue me ajudar a criar sequências, criar padrões. No primeiro exemplo, eu tenho vários produtos que está tudo junto, por exemplo, o nome do produto, camisa, vermelho, que é a cor, pequeno, que é o tamanho, unidade, que é a unidade de medida, e o valor aqui no final. Eu posso separar essas informações de modo automático, usando preenchimento relâmpago. Eu também posso fazer algo diferente, juntar informações. Exemplo, tem vários funcionários novos que entraram na empresa. E aí eu preciso já deixar meio que pronto o nome de e-mail para esses funcionários para alguém poder fazer esses e-mails. E aí, o que eu posso fazer? Pegar o nome do funcionário, o sobrenome, criar um padrão e puxar essa lista para baixo. O preenchimento relâmpago me ajuda de modo muito simples. Vamos começar pelo primeiro exemplo. Eu quero extrair o nome de cada um dos produtos. Então eu posso aqui simplesmente escrever camisa, que é o nome do primeiro produto, camiseta, né? Inclusive, apertar o Enter e então Ctrl E. Acabou. Simples assim. Esse é o preenchimento relâmpago. Ele consegue extrair ó, o nome de todos os itens, de todas as linhas que eu tenho. Se você não funcionar o Ctrl E, vou te mostrar outra alternativa. Então vamos lá, pegar a cor agora, vermelho. Vermelho. Enter. Você vai aqui, ó, dados, e então preenchimento relâmpago. Só apertar
E aquelas cores que eu coloquei, vermelho, todas as outras já foram preenchidas para mim. Ctrl E. Agora o próximo exemplo é o seguinte. Tem vários funcionários novos. Vou criar o primeiro e-mail para Andrea. Andrea pode ser, por exemplo, ponto N. N de Neves, que é o sobrenome. E então, email ou mail.com. Enter. Imagina só, eu tenho que ficar fazendo isso para todos os demais funcionários. Então, vamos apertar aqui o Ctrl E para me auxiliar. Ctrl E. Acabou. Simples assim. Então, assim que a gente consegue fazer. E, caso, por exemplo, você encontre algum erro durante essa sequência, aqui no caso, Andrea Neves tem dois nomes, né? Duas partes. Porém, o nome de baixo tem três, ó. Ana dos Reis. E aí parece que o Excel não entendeu muito bem esse N, tá vendo? Ó? Ele puxou um M, que não tem nada a ver. O certo seria R, de Reis. Para a gente corrigir esse problema, é só você abrir a célula onde teve o problema, 1, 2, e aí você troca o N pela coisa certa, por exemplo, ó, pelo R. Então aperta o Enter. Aí o Excel entendeu já a sequência, ó, tá tudo certinho agora. Marcelo F. Ó, Marcelo F. Se eu pegar aqui um outro exemplo, ó, Vitória Conceição, Vitória C. Então assim que a gente pode usar o preenchimento relâmpago para automatizar tarefas. Autopreenchimento é uma outra ferramenta que consegue me ajudar a criar sequências, mas o preenchimento relâmpago, nós podemos criar coisas, pegar informações de uma célula, trazer para dentro de outra e etc. A gente cria as coisas. O autopreenchimento, podemos criar sequências com datas, textos, números. Olha só, digamos que você precise fazer uma lista de produtos, de materiais, de IDs, identificação, né? Enfim. E aí você precisa começar, ó, 1, 2, 3. Mas se você fizer isso, vai demorar pra caramba. Você tem 1000 itens para fazer. Então, uma excelente solução é seleciona a pequena sequência que você começou. No cantinho da célula, você clica, segura e arrasta para baixo. E aí o Excel ele continua essa sequência para você. Ó. 4, 5, 6. Caso ele não tenha continuado a sequência, é só você clicar nesse pequeno quadradinho. E então você consegue, por exemplo, copiar as células ou preencher séries. O interessante, veja que se eu selecionar copiar células, ele copia o padrão 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se eu tivesse criado outro padrão, por exemplo, A1, ou melhor, B1. E aí digamos que eu quero repetir esse padrão, A1, B1, A1, B1. Eu posso selecionar tudo isso aqui, clicar, segurar e arrastar para baixo. Talvez o Excel confunda um pouquinho no começo, ó. Tá vendo? 2, 3, tem nada a ver, né? Aí eu posso clicar aqui e ao invés de preencher uma sequência, eu coloco copiar células. Ó. Aí ele copia a mesma sequência, A1, B1, A1, B1 e assim por diante. Eu posso fazer a mesma coisa para datas. 1º de janeiro de 2025. Enter. Se eu clicar, segurar e arrastar para baixo, o Excel vai continuar a sequência. 2, 3, 4, 5 de janeiro e etc. Eu poderia também clicar nesse pequeno quadradinho e selecionar preencher dias da semana. E aí o Excel vai preencher os dias da semana apenas pulando os finais de semana. Ó. 1, 2, 3, 4 e 5 não está aqui, tá vendo? Pulou para o 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, etc. Se eu clicasse de novo aqui, eu poderia preencher meses. E ao invés de mudar de dia em dia, vai mudar ó, janeiro, fevereiro, março, abril e etc. Também poderia criar outros tipos de sequência, como 1º de janeiro de 2025 e então o último dia de janeiro, 31 de 1 de 2025. Aí você concorda que tem um problemão, né? Se eu for fazer isso para todos os meses do ano. 1º de fevereiro, 28 de fevereiro ou 29, 30 de março ou 31. E não sou bom com datas, então o Excel é muito bom. Ó, seleciona essas duas sequências, 1º dia do mês e último dia do mês. Se você clicar e arrastar para baixo, pode ser que o Excel confunda no começo, ó, o que tem a ver? Ó? 2 de março, né? Mas se você vir aqui no auto-preenchimento, você pode selecionar preencher meses. E aí o Excel continua a sequência para você de modo inteligente. 1º e 31 de janeiro, 1 e 28 de fevereiro, ó, então é 28. 1 e 31 de março e assim por diante. 1º e último dia de cada um dos meses. Também podemos criar sequências com texto e número. Por exemplo, o primeiro produto que eu tenho, material, vai ser o item 001. O próximo, item 0002. Você pode muito bem clicar nesse número e arrastar para baixo. E o Excel cria a sequência para você. Simples assim. Então, podemos utilizar aqui o auto-preenchimento para nos ajudar nessas tarefas de criar sequências. Mini gráficos. É basicamente um gráfico pequenininho que você pode colocar dentro da célula. Pode ser um gráfico de linha ou pode ser aqui um gráfico de colunas. É muito interessante porque nem sempre você precisa criar um gráfico grandão para mostrar as informações. Muitas vezes você precisa fazer uma análise mais específica e pequenininha. Você não quer ficar chamando atenção com os gráficos. Você quer deixar o gráfico embutido na tabela. E os mini gráficos conseguem me ajudar com isso.
Então, digamos que nessa minha coluna à direita, eu quero verificar as variações das regiões sul, leste, oeste e norte. Eu posso muito bem utilizar um mini gráfico para me ajudar. Deixa eu selecionar, inclusive, o intervalo que eu tenho aqui. E então, inserir. Ao invés de usar os gráficos convencionais, eu venho aqui para o lado direito, ó, mini gráficos. Vou clicar aqui em linha. Ele vai abrir essa janela para mim. Intervalo de dados. Eu seleciono todos os dados que eu tenho, valores, e então clico no OK. Pronto, ó os mini gráficos aí. Assim eu consigo ver a variação. Inclusive, aqui fica bem simples de ver, ó. 3.000, 3.000, 3.000. Inclusive está bem reto o gráfico de linhas. E aqui aumentou, ó, 7.000 praticamente, então subiu, ó. Agora se eu tivesse alterado esse valor de 7.000, colocar 0, vou apertar o Enter, e olha o que vai acontecer com esse gráfico aqui. 1, 2, 3, Enter. Ó, caiu, tá vendo? Por quê? 3.000, 3.000, 3.000, 0. Então funciona. É bem legal de utilizar os mini gráficos, porque você consegue ter um gráfico discreto dentro da sua própria tabela. Vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó, mas dessa vez utilizando colunas. Inserir, coluna, os dados que eu quero utilizar são estes daqui. E então, ok, ó, agora eu tenho colunas e eu consigo ver a variação. E aí é bem mais fácil de visualizar por estes mini gráficos o que está acontecendo aqui com os meus dados. Ó. Dá para ver que tem dois valores bem altos aqui e dois valores bem pequenininhos, né? Provavelmente está mostrando aqui, ó, 1.000 e depois 7.000, 1.000 e 8.000. Então deu essa variação. E se você aumentar o tamanho da coluna, o gráfico também ele expande para você. Se você aumentar aqui o tamanho da coluna, o gráfico de linhas expande. Se você puxar para baixo, ele também vai se ajustando e assim por diante. Mini gráficos é uma excelente alternativa caso você não tenha espaço ou não possa ficar utilizando gráficos muito grandes. Comentário e anotação. São duas ferramentas parecidas que têm algumas funcionalidades diferentes, que é muito legal para quem utiliza o Excel em conjunto com outras pessoas. Eu tenho aqui uma base de dados, estou fazendo algumas análises, preciso fazer algumas modificações, mas digamos que eu não terminei. E aí eu parei aqui nessa linha 26. O que eu iria fazer para falar para a próxima pessoa que vai mexer que ela tem que continuar o 26? Eu poderia muito bem selecionar essa linha aqui, pintar aqui de amarelo e escrever assim, ó, continuar a partir daqui. Enfim, eu acho que funciona, né? Mas existe uma maneira mais interessante de fazer isso. Você pode clicar numa célula específica, botão direito, e então, novo comentário, e aí vai aparecer, ó, o seu nome, a sua foto, e você inicia uma conversa aqui. Vai ficar com um pequeno comentário nessa célula, com a informação que você colocou. Parei aqui, por exemplo. E aí você envia. Aí fica a data, o ano e a hora que você escreveu esse comentário. E o legal é que, como é um comentário, fica com esse pequeno quadradinho roxo na célula, destacando que existe aqui um comentário, e toda vez que você passar o mouse por cima, você consegue abrir. E aí a próxima pessoa até consegue responder, ó. Ok, finalizado, enter, ou envia o comentário, enfim. Você vai conseguindo criar comentários e respostas, comentários e respostas. Para remover, é só clicar com o botão direito ou passa o mouse por cima. Aqui do lado, ó, clica, excluir comentário. Simples assim. Esse é o comentário. Vamos para a anotação agora. Botão direito, nova anotação. A anotação também aparece o seu nome, ó, mas a diferença é que, se você escrever alguma coisa, ABC 1, 2, 3, pronto, clicou fora, a pessoa consegue passar o mouse por cima e visualizar, mas ela não consegue responder você. Ó, não dá para editar, é um pouco difícil. Para poder editar, você tem que clicar com o botão direito, editar a anotação, e então ter acesso de novo e escrever aquilo que você precisa. Mas, de qualquer forma, os comentários são muito melhores no quesito de você conseguir falar para uma pessoa o que você está fazendo, e aí a pessoa te responder. Comunicação, comentário é melhor, anotação é algo mais específico, que você não quer que alguém fique mexendo na célula, e se você quer deixar a anotação ali. Pincel de formatação. Eu sei que essa daqui é uma ferramenta muito conhecida, mas tem uma funcionalidade dentro do pincel de formatação que é meio que escondida, que poucas pessoas sabem. Basicamente, o pincel de formatação consegue copiar o design, o layout, as cores de uma célula e colar na outra. Por exemplo, aqui eu tenho uma planilha, comecei a editar, por exemplo, a primeira coluna. Então eu clico aqui, ó, no título, pinto a célula de uma cor diferente, pode ser um azul, o fundo de branco, negrito, itálico. Aí aqui as primeiras células eu também dou um destaque diferente, enfim. Aí eu quero manter todas neste padrão aqui. Eu posso clicar na coluna A para selecionar tudo, clicar no pincel de formatação e então selecionar uma próxima coluna, como por exemplo a coluna D. E aí veja que eu copiei e colei essa formatação. Mas e se eu precisar aplicar essa mesma formatação de novo para a coluna E, para a coluna J? Eu não consigo, ó, não está funcionando. Então, aqui no pincel de formatação você consegue dar 2 cliques
para poder manter a cópia selecionada. Olha só, coluna A, pincel de formatação 2 vezes, 1, 2, e então, coluna D, coluna E, coluna J, coluna K e assim por diante. Eu consigo passar essa formatação sem precisar ficar clicando de novo no pincel de formatação. Deixa eu apertar o ESC aqui para sair. Agora o mesmo exemplo pode se aplicar para figuras, imagens, botões. Ó, se você vir aqui em inserir formas, pegar por exemplo um retângulo, colocar ele aqui na tela. Esse daqui é o seu retângulo. Ele está um pouquinho diferente dos demais. Mas aí você vem, faz uma formatação diferente aqui nele, ó. Faz um preenchimento, uma cor azul, coloca um efeito, um brilho, coloca aqui também por exemplo, um efeito 3D. Enfim, esse daqui é o botão aí que você criou. Ele está diferente dos demais. Para você não precisar fazer tudo isso de novo, você pode utilizar o pincel de formatação com duplo clique. Clicou na figura, e então, página inicial, pincel de formatação, 1, 2, e aí você vem selecionando as demais figuras para poder aplicar o mesmo efeito. ESC para sair e pronto. Pincel de formatação com essa funcionalidade escondida, digamos assim. Agora a última ferramenta, mas não menos importante, o painel de navegação. Exibir e então navegação. Clica, você vai conseguir abrir uma janela lateral com várias informações. Essas informações são referentes às planilhas que você tem no seu Excel, as guias, digamos assim. E aí, basicamente, esse painel de navegação consegue te levar para locais da sua planilha. Se você tem um gráfico em algum lugar, uma foto, uma imagem, uma tabela, você consegue, através do painel de navegação, acessar essas informações de modo instantâneo. Vou clicar, por exemplo, em nomes dinâmicos, ó, que é o nome de uma planilha que a gente viu. E aí eu quero ser levado para o gráfico, ó, relatório por mês. Eu vou clicar aqui e olha o que vai acontecer. De modo instantâneo, eu sou direcionado para essa planilha. Se eu quisesse selecionar outra informação, ó, mini gráficos, vou clicar aqui e eu sou direcionado e toda a tabela fica selecionada para mim. Então esse painel de navegação é uma excelente maneira de você visualizar tudo que você tem no seu Excel, separado em planilhas, e também ver as informações, ó, imagem vinculada e etc. Se eu clicar aqui, eu sou direcionado para as imagens, textos, tabelas que eu tenho aqui dentro do meu Excel. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante, e se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado, e além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard. Você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.